Olá, pessoalzinho lindo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula sobre sujeito inexistente. Organizem-se então! E antes da gente começar, vamos fazer então uma revisão bem rápida, sobre a nossa última aula para a gente poder caminhar em direção a sujeito inexistente. Bom, na última aula nós falamos sobre sujeito indeterminado, que é diferente de sujeito oculto. Lembram-se disso, certo? Sujeito indeterminado, que é aquele sujeito que não dá para saber quem é. Vejam esse exemplo. Falaram que você vai à festa. Opa, falaram que você vai à festa. Quem é que falou? Dá para saber? Não dá para saber, então o sujeito é indeterminado. Professor, dá pra saber sim, quem falou aí é um fofoqueiro danado, hein? Não é não? Calma, meu querido aluno, não é bem assim. Quem falou é um fofoqueiro, mas você não sabe quem é esse fofoqueiro, certo? Pode ser um fofoqueiro, uma fofoqueira. Vários fofoqueiros, várias fofoqueiras. Tudo bem, meu querido? Mas a piada foi boa. O sujeito oculto não aparece, mas a gente sabe quem é. No caso do sujeito indeterminado, não dá para saber quem é. Tudo bem? Então vejamos mais alguns exemplos de sujeito indeterminado. Encontraram a garota sozinha na rua. Quem é que encontrou? Dá para saber? Não dá pra saber. Deram uma boa resposta. Quem é que deu uma boa resposta? Dá para saber? Não dá pra saber. Disseram que era verdade. Quem é que disse que era verdade? Dá para saber? Não dá pra saber. Então, quando a gente faz aquela perguntinha básica, quem, para tentar descobrir o sujeito, a gente não encontra o sujeito. Simplesmente isso, meus gatinhos e gatões. Pois é assim que funciona. Não dá para saber, não tem jeito, tá bom? Aí eu já vejo você coçando a cabecinha, com a cara feinha, falando: Tudo bem, já entendi o que é sujeito indeterminado, já entendi o que é sujeito oculto. Que história é essa de sujeito inexistente? Como é que funciona esse negócio? E aí eu digo para você, meu querido, minha querida, que o sujeito inexistente acontece naquelas orações sem sujeito, e isso é possível. Apesar de o sujeito ser um dos elementos básicos da oração, existem tipos de oração em que o sujeito não existirá, ou seja, há orações onde o sujeito não poderá ser localizado em momento algum. E quando é que isso vai acontecer então, professor? Muito bem, eu lhes direi, meus queridos alunos, quando isso acontecerá. Observem este exemplo. Ventou muito. Dá para a gente dizer qual é o sujeito aqui? Porque, lembra-se, para descobrir o sujeito, eu faço aquela perguntinha para o verbo. Nesse caso, ventou muito. Dá para fazer a pergunta? Quem ventou muito? Dá para descobrir? Não dá para achar um sujeito. Então, aqui nós estamos num caso de oração sem sujeito. E as orações sem sujeito acontecerão com esses verbos impessoais, como este daí, ventou, em que ele somente será encontrado na terceira pessoa do singular. Ventou muito. Não dá para dizer ventaram muito. E aí nós temos outros verbos como este. O verbo chover, o verbo nevar, o verbo trovejar, o verbo garoar, o verbo gear. Todos esses verbos que, como vocês podem perceber, indicam fenômenos da natureza. Mas cuidado, cuidado. Veja este outro exemplo. A chuva batia no telhado. Faça a perguntinha para o verbo. O que batia no telhado? A chuva. Então, não caiam aí na pegadinha achando que chuva é um verbo que indica fenômeno na natureza, porque não é. Chuva, neste caso, é o substantivo. É aquilo que está caindo e batendo no telhado, certo? Então, neste exemplo, você tem o sujeito aí presente. O que batia no telhado? A chuva. Então, tomem cuidado, tomem cuidado. As orações sem sujeito funcionam para os verbos, que indicam fenômenos da natureza. Quando mais nós teremos orações sem sujeito? Nesses casos, em que você terá o verbo fazer ou haver, também usados como verbos impessoais, ou seja, quando eles somente puderem ser usados na terceira pessoa do singular. Então, vamos ver o verbo fazer. O verbo fazer funcionará dessa maneira apenas como verbo impessoal quando indicar tempo decorrido, ou seja, um tempo que passou. Vejam os dois exemplos. Faz 20 dias que cheguei aqui. Apesar de você ter 20 dias, que é uma ideia de plural, o verbo permanece no singular, terceira pessoa do singular. Muitas pessoas falam isso errado. Comece a perceber por aí.
Muita gente fala, fazem 20 dias que cheguei aqui. Isto é um erro. O correto é, faz 20 dias que cheguei aqui. O correto, como diz a norma padrão, né, a gramática normativa. Tudo bem? E o outro exemplo, fazia 2 meses que eles estavam namorando. Apesar da gente ter a ideia de plural, 2 meses, o verbo permanece no singular. Terceira pessoa do singular e, portanto, impessoal. Fazia 2 meses que eles estavam namorando. Agora, quando o verbo fazer indicar condições climáticas, como neste exemplo. Como faz calor nesse lugar? Ou poderia ser uma ideia de futuro, amanhã fará frio, amanhã fará calor. O importante é que você tenha a ideia de que o verbo fazer, indicando condições climáticas, sempre será usado na terceira pessoa do singular de maneira impessoal. Agora, e o verbo haver? Como é que fica? Como é que funciona o verbo haver? Bom, para que não haja sujeito, o verbo haver também precisará estar na terceira pessoa do singular, ou seja, funcionando de maneira impessoal. E aí o verbo haver ele pode ter 2 sentidos. Vamos ver o primeiro. Sentido de existir. O verbo haver pode ter a acepção, o sentido, o significado de existir. Vejam este exemplo. Havia 1000 pessoas no show. Novamente, você pode pensar na seguinte questão. Bom, são 1000 pessoas. Então, o sujeito, 1000 pessoas. E a ideia de plural. Neste caso, meu querido colega, não é assim. Havia, com o sentido de existir, como já foi dito, sempre funcionará na terceira pessoa do singular. Não dá para você fazer a concordância verbal do verbo com a ideia de plural, porque senão ficaria desse jeito. Haviam 1000 pessoas no show. E na língua portuguesa, isso não funciona. Portanto, haver com o sentido de existir sempre será usado no singular, terceira pessoa do singular, na sua forma impessoal. E é isso que mostra a ausência de sujeito, porque o verbo haver não concorda com o seu sujeito, simplesmente porque esse sujeito não existe. Também, o verbo haver pode ter a acepção de acontecer. Vejam este exemplo. Houve 3 reuniões. O que significa houve aí? Que essas 3 reuniões aconteceram. Portanto, o verbo haver, neste caso, com o sentido de acontecer, permanecerá também na terceira pessoa do singular, usado de forma impessoal. E isso indica a ausência do sujeito. E a estrutura da oração sem sujeito, portanto, ficará dessa seguinte maneira. Veja o exemplo. Choveu ontem à tarde. É possível descobrir o sujeito aqui? Impossível. Por quê? Porque esse sujeito simplesmente não existe. É um sujeito inexistente. O que é que existe apenas? O predicado. Ah, então, professor, vai existir oração apenas com o predicado? Sim, meu querido, minha querida. Existirá oração apenas com o predicado. E é justamente a oração sem sujeito. Agora é com você. Você já pode fazer suas atividades indicadas lá na nossa plataforma, na plataforma Plural Maestro. Se dediquem e até a próxima. Bons estudos. Bye, bye!